Olá, olá novamente. Quero, antes de mais, agradecer às resistentes e aos resistentes que estão aqui ainda. Foi um dia preenchido e um dia com muitas emoções. A questão é que, quando falamos sobre questões de diversidade, inclusão e equidade, estamos também a falar de pessoas. De identidade de pessoas, de vivências, de experiências. E é um bocadinho por isso que eu achei importante, quando estávamos a idealizar esta conferência, tentar trazer o maior tipo de pessoas e de experiências para cima deste palco e para dar voz. E mesmo assim, aquilo que estamos a fazer hoje é uma gota num imenso oceano. Por isso, a minha sugestão para a audiência é que as confrontações que houveram esta tarde sejam encaradas como algo construtivo e como algo que só demonstra a necessidade de conversar ainda mais sobre esses temas, desses temas estarem em cima da mesa e de nós, enquanto pessoas, enquanto organizações, que toda a gente se esquece que empresas e organizações são pessoas, temos essa responsabilidade. Dito isto, é porque acho que já estamos um bocadinho cansados, eu quero fazer aqui uma experiência convosco, também um bocadinho elevar a energia antes de eu apresentar a keynote final. Por isso, eu gostava de lançar o desafio e peço, por favor, que alinhem comigo, que é que se levantem das vossas cadeiras se isso não for grande sacrifício. É tão simples quanto isso. Fiquem de pé, levantem-se das cadeiras, prometo que se vão sentar rapidamente. E atendendo que estão de pé, até para fazermos aqui um refresh energético, eu vou fazer umas questões e afirmações. E se algum de vocês se identificar com as questões ou afirmações que eu vou fazer, por favor, peço que se sentem e que se mantenham sentados. Então, a primeira questão que eu vou fazer é se alguma vez sentiram que o vosso sotaque ou a vossa expressão linguística foi uma barreira e sofreram discriminação por causa disso. Se isso aconteceu na vossa vida, peço que se sentem. Se alguma vez sentiram discriminação, preconceito, se sentiram diferentes, por causa da cor da vossa pele. Peço que se sentem. Se alguma vez, na escola, universidade, trabalho, grupo, sentiram que tiveram alguma situação de assédio, peço que se sentem. Se alguma vez sentiram que a vossa religião, a vossa crença, a vossa espiritualidade foi motivo de desconforto, peço que se sentem. Se alguma vez o facto do vosso género ser uma barreira para progredir ou alcançar sucesso, peço que se sentem. Se alguma vez sentiram que o vosso planeamento familiar, nomeadamente ter filhos, era algo que vos iria impedir profissionalmente de alcançar o sucesso. Peço que se sentem. Se alguma vez sentiram que a vossa orientação sexual ou identidade de género foi algo que vos impediu de alcançar sucesso, peço que se sentem. E agora, quem ficou de pé, peço que olhem à volta e que vejam quem ficou de pé. A realidade é que, curiosamente, ao contrário do que é habitual, até vejo mais mulheres do que homens. Mas, infelizmente, não é pelos bons motivos. É que a proporcionalidade de género nesta audiência também é muito mais de mulheres do que homens. Eu faço sempre exercício para falar sobre as invisible bias. Falar sobre questões, vivências que vão acontecendo e podia desenrolar isto com mais questões.
mas que demonstra muito que as nossas vivências, experiências, e não pus aqui questões ligadas à condição económica, à condição geográfica, mas podia pôr, e veríamos que o número de pessoas que ficam de pé numa sala, habitualmente, é muito restrito, de forma caricata muito masculino e de forma caricata muito igual. E quando falamos sobre diversidade e inclusão, temos também de falar destas questões, da falta de diversidade e da exclusão. Isto acontece no dia-a-dia, nos pequenos pormenores, nas microagressões. E também acontece porque muitas vezes não estamos conscientes de que a nossa realidade não é verdade para nós, mas não é verdade absoluta para o mundo. E que há várias perspectivas de ver a mesma realidade. E que faz parte. E que isso não é algo negativo, muito pelo contrário, é algo que deve ser celebrado e que nós, enquanto sociedade, temos que manter este compromisso de dialogar com quem pensa diferente de nós. Dito isto... Podem, desculpem. E agora fazer-vos o flagelo de não sentiram nada disto, tenho que ficar de pé agora, o resto da conferência. Não, sentem-se à vontade. Dito isto, esta keynote final, eu tenho, dando aqui um contexto, eu desde muito cedo que me envolvi nas questões LGBT, tinha 15 anos, quando na altura eu criei o meu primeiro movimento estudantil pela implementação da educação sexual nas escolas. Isto foi em 2006, 2007. Que depois se traduziu na lei de 2009 que implementava pela primeira vez um currículo de educação sexual. Depois criei a minha primeira ONG, já criei 3, muito ligada às questões LGBT. Então a interseccionalidade sempre foi algo muito, muito importante para mim. E algo que tive o privilégio de conseguir criar empatia com outras comunidades e, acima de tudo, o facto de, enquanto jovem, sentir a barreira invisível de que a minha voz era tolerada, mas não ouvida. Esta ideia de que temos que ouvir os jovens, mas nem tanto, não lhes podemos dar poder. E eu, enquanto ex-curador dos Global Shapers, do World Economic Forum, tive o privilégio de ser até julho deste ano, sei da importância de dar palco e voz aos jovens. Não porque eles sabem tudo e não porque eles vão ser simplesmente os líderes do futuro, mas realmente porque é preciso trazer novas perspectivas em cima da mesa. Por isso a keynote que eu trago hoje é uma jovem de 19 anos que vem diretamente de São Paulo e que é criadora do Instituto de Meninas Negras e que vem falar sobre estas questões de emancipação e não só, mas no fim teremos uma conversa entre nós sobre esta magnífica apresentação. Por isso, uma salva de palmas à Isabel Cristino, que desde já agradeço por ter aceito o convite. Boa noite a todos. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Eu espero que esse espaço seja uma conversa. A gente está aqui, um número que dá para a gente conversar e trocar bastante. Porque, primeiro, para falar de transformar mundos, a gente precisa ter a consciência do que é mundo para cada um aqui e como que a gente cria esses diálogos que podem construir e achar caminhos em comum. Então, primeiro, para me apresentar, eu sou essa pessoa. Eu sou brasileira, tenho quase 20 anos, então estou aqui falando com vocês em meio à crise de 20 anos que está batendo aí, falta um mês. Eu sou estudante de Engenharia da Computação. Eu trabalho na Oracle, que é uma empresa de tecnologia, como consultora de negócios. E eu fundei o Instituto Meninas Negras, que eu vou contar para vocês também como que surgiu essa iniciativa ao longo do tempo. Além disso, eu faço parte de uma rede global que chama Ashoka, que é uma rede de empreendedores sociais. E eles têm um programa que chama Ashoka Young Changemakers, que são para jovens até 21 anos que têm iniciativas sociais. Eu faço parte desde os 16. E no Brasil, em 2020, foi lançado um programa chamado 1 Milhão de Oportunidades, que faz parte de um programa global da ONU chamado Generation Unlimited, focado em gerar oportunidades de desenvolvimento para jovens em todo o mundo. E aí eu faço parte desse programa como embaixadora no Brasil. Bom, só para passar um pouco sobre as principais ideias aqui durante essa conversa. Então, primeiro a gente vai conversar um pouco sobre o que é o mundo, o que a gente entende como mundo, cada um aqui, e como que a gente vive essa realidade como consequência do que foi criado e a gente vivenciou ao longo das nossas experiências.
Depois disso, a gente dialogar um pouco sobre essas vivências dentro desse conceito de humanidade que se criou historicamente, politicamente, como que isso influencia as nossas vidas e as vivências que a gente tem. E aí depois eu vou entrar um pouco mais na minha história, contando um pouco de como que essa sobreposição de mundos que a gente conhece é relevante e é importante a gente ter consciência de todas essas realidades paralelas para que juntos a gente consiga encontrar esse caminho comum. E aí, a partir disso, como que o meu mundo e o mundo de cada um de vocês aqui, a partir de uma perspectiva econômica, política, social, a gente consegue ter um olhar mais amplo sobre tudo isso. E aí eu gostaria de finalizar fazendo um exercício de provocação para todo mundo pensar como que cada um aqui pode ser um agente de transformação no meio disso tudo. Bom, para começar, antes de falar de conceito de mundo a partir da minha visão, eu queria perguntar para alguns voluntários aqui o que vocês entendem como mundo, o que é o mundo para vocês? Não tem resposta certa, não tem resposta errada, podem ficar à vontade para realmente falar o que quando eu falo mundo, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Humanidade. Diversidade. Viver em conjunto. O que mais? Hã? Escala? Sim, sim. Alguém mais? Comunidade. Bom, com essas poucas palavras já deu para perceber que quando a gente fala de mundo, a gente associa muito isso à perspectiva de vida, né? Então, como que a gente entende essa vida? Então, é vivendo em comunidade, vivendo em escala, a convivência mútua e a diversidade que tem no meio disso tudo. E aí, a partir disso, eu queria já chegando, fazendo uma provocação para a gente entender esse conceito de vida dentro do que a gente entende como mundo. E aí, falando uma perspectiva da sociedade onde a gente vive, nessa sociedade ocidental, né? Primeiro, a gente tem a tendência de entender a vida de um olhar finito. Então, a gente nasce, a gente cresce, envelhece, morre, e a partir disso a gente tem que fazer certos protocolos sociais. Então, a gente vai estudar, a gente vai para a faculdade, depois a gente vai para o trabalho, visar a produtividade, ter uma família, morrer e acabou. Então, a gente entende a vida num cenário muito finito. E por que eu estou falando da nossa cultura? Porque se a gente olha para outras culturas, o sentido da vida é muito mais profundo. Então, por exemplo, o Brasil é um território indígena, primeiramente. A percepção de vida para eles é muito além dessa junção de corpo e identidade. Então, parece que para a gente ter uma vida, a gente precisa de um corpo associado a uma identidade, e se eu perco essa identidade, sobra só a vida, aí não faz sentido. Mas para essas outras comunidades, existem muito mais vida para além dessas narrativas que são construídas ao longo da nossa história. Então, por exemplo, a nossa capacidade de descrever a vida é muito menor do que o poder dela mesmo. Então, se a gente parar para pensar, existe vida nos oceanos, existe vida nas montanhas, na atmosfera, fora da atmosfera, e às vezes a gente perde essa perspectiva porque a gente está focado no modus operandi da nossa sociedade. Então, eu preciso fazer isso, fazer esse protocolo, e aí fica numa perspectiva muito finita das nossas perspectivas, inclusive, de mudança desses mundos que a gente vive. Aí o que acontece é o efeito de embolhar, né? Nem existe esse verbo, mas de criar bolhas dentro do mundo e das nossas vivências. E aí eu trouxe até a frase de um pensador indígena no Brasil, ele é ambientalista, filósofo, que ele fala sobre essa abstração civilizatória, que é exatamente isso. A gente está tão focado no que dizem certo, dizem ser errado, dentro de um padrão que foi construído politicamente ao longo dos anos, muitos e muitos anos, que a gente acaba vivendo essa abstração. Então, a gente não tem consciência do que é fora da minha realidade, do que é fora do que eu conheço. E aí, essa é a principal provocação para a gente primeiro começar a falar sobre transformar mundos. A gente tem essa noção de que o mundo, se a gente tem a capacidade de criar narrativa sobre o mundo não criou num dia, num evento, o mundo é criado a todo momento. Então, se a gente tem essa capacidade de criar mundos, a gente consegue ter a capacidade de criar novas formas de enxergar todos eles. Então, esse é o primeiro ponto para a gente partir e discutir sobre todas essas questões. E aí, por que eu trago essa provocação dessas vivências dentro do conceito de humanidade? Aí, de novo, eu vou perguntar para vocês o que vocês entendem como humanidade. Não é uma pergunta tão simples, né? Ninguém aqui é filósofo, todo mundo sente disso. Mas o que vocês entendem por humanidade? Assim, as primeiras palavras que vêm na cabeça de vocês. Empatia. Comunidade global. O que mais? Direitos. Todas essas palavras que vocês foram falando são o que deveria ser atribuído dentro desse conceito de humanidade de fato.
Mas hoje, quando a gente olha para a nossa sociedade, infelizmente, quando a gente fala de humanidade e olha para o cenário do mundo hoje, com as desigualdades sociais que existem, a gente pode perceber que não tem a garantia, por exemplo, dos direitos, a garantia dessa comunidade global. Muitas pessoas nem têm acesso à internet, por exemplo, que hoje é um direito humano. Então, a gente se questiona sobre o que é esse cenário de humanidade, como que as pessoas se interagem sobre isso. E aí é até engraçado dizer, mas se a gente parar para pensar, a gente pode até dizer que a gente pode considerar que uma parte muito grande da população vive em um cenário de subhumanidade, porque elas não estão tendo acesso ao que minimamente deveria ser garantido para que elas pudessem viver plenamente uma vida com garantia de direitos e tudo o que isso poderia causar dentro das vivências individuais. E aí eu trouxe uma referência de livro, inclusive, muito bom, é uma brasileira que chama Neuza Souza Santos. Ela é uma psiquiatra, ela já faleceu, mas ela é uma estudiosa e filósofa que fala sobre o papel do negro no Brasil numa perspectiva de tornar-se negro. É engraçado, né? Que nasci negra, né? Só que, falando de sociedade, quando a gente para pensar o papel do negro, esse papel social que é construído, nós assumimos uma identidade dentro de um conceito maior, que é o conceito até colonizador, de quando os portugueses foram colonizar o Brasil e tornou-se o branco europeu como centro disso. É como se as pessoas que nascem, as pessoas negras, tivessem que entrar dentro desse padrão para estar de acordo com o que é o correto. Então, isso é uma escala brasileira, mas uma escala global também, que a gente sempre se questiona sobre por essa identidade, como a gente está vivendo essas realidades alienadas. O que é o bem-sucedido? Se você perguntar para um jovem da periferia no Brasil, que não tem perspectivas fora daquela realidade, provavelmente eu ouço isso, assim, do tipo, eu quero, sei lá, quero ser padeiro, quero trabalhar como mestre de obra. Isso é uma pessoa numa periferia do Brasil que não conhece o mundo real. Eu ouço isso diariamente. E aí, do outro lado, você pode perguntar para pessoas que têm mais acesso, consequentemente de classes sociais mais favorecidas, o que eles querem ser, as respostas vão ser bem diferentes. Eu quero ser um médico, um engenheiro, jornalista. Então, tem muito essa disparidade a partir desse campo da identidade construída socialmente. E aí, por que eu estou falando muito sobre isso? Aí eu trago outro filósofo trazendo essas referências, porque são grandes pensadores brasileiros e que refletem um cenário global muito urgente da gente olhar, que é justamente esse papel do racismo, que eu falo justamente porque é um campo que tem a ver com a minha história, como que isso afeta e como que deu origem ao Instituto Meninas Negras. Então, o Silvio Almeida é um professor que ele fala muito sobre essa questão do racismo estrutural. O racismo, muitas pessoas entendem como uma ação pontual, do tipo, uma verbalização de algo preconceituoso, de uma ação pontual. Mas a gente precisa olhar para o racismo como uma estrutura. As instituições operam de uma maneira construída socialmente, onde o racismo foi o que permutou toda essa construção social. Então, se a gente parar para pensar, por que nas empresas, no Brasil, por exemplo, a gente tem o índice de 0,4% de mulheres negras CEOs? Por que quando eu olho para o quadro de jovens aprendizes, que no Brasil é quando você ainda está na escola e começa a trabalhar no mercado de trabalho durante o ensino médio, a maioria dos jovens aprendizes são negros. Para estágio, já começa a diminuir. Aí entra nos primeiros cargos, diminui e assim, consequentemente, até chegar na liderança. E por quê, se eles estavam lá desde o começo? Quais são as barreiras que começaram a surgir dentro disso? E aí a gente questiona também o papel da meritocracia e do acesso. O que é o acesso que faz essas pessoas terem uma carreira de sucesso ou não? Então, são questões que a gente olha muito, precisando ter essa perspectiva estrutural do problema e não como uma realidade pontual. E aí, para falar um pouco desse cenário, que reflete muito a realidade do Brasil hoje, para vocês entenderem um pouco até da minha história e como que isso aconteceu, eu trouxe um quadro que é muito polêmico assim na nossa sociedade brasileira, mas que reflete muito
do que é o Brasil hoje e como que ele foi construído. Então, em 1500, saíram 13 caravelas aqui do Algarve, foram para o Brasil, com a premissa de que descobriram o país, mas já havia uma população indígena há milênios morando lá, com culturas próprias. E, a partir disso, eles começaram a trazer a civilização, a humanidade para o território brasileiro, primeiramente escravizando os indígenas, depois com o tráfico negreiro, chegando no Brasil, e assim se construiu a sociedade brasileira e, consequentemente, com a miscigenação no meio disso tudo. Aqui é um quadro muito sintomático e eu queria a ajuda de vocês, quem sentir a vontade de contribuir aqui, para tentar, o que vocês, olhando para esse quadro, vocês conseguem perceber. Eu já vou dar o pontapé para ajudar na interpretação. Bom, aqui é uma mulher negra, consequentemente uma pessoa que veio do processo de escravidão, que trouxeram os negros da África para o Brasil, nesse movimento todo. Aqui é provavelmente um português que foi para o Brasil, porque tinha várias colônias lá no Brasil, com terras que eram cedidas para pessoas da pequena elite aqui. Aqui é a filha dessa senhora e esse é o filho dessa moça. Olhando para esse quadro, bem por cima, qual é a sensação de vocês? O que vocês sentem com isso? Quais são as percepções? E aí, a partir disso, eu entro mais um pouco no detalhe. Me fez lembrar os quadros da Sagrada Família e a Senhora Negra no lugar dos Reis Magos. Também? Sim. O que mais? Eu vou dar... aqui, um detalhe importante, assim, pode parecer que passa batido, mas faz muita diferença na análise. Vocês percebem que aqui é um chão de terra e aqui é um chão com concreto, né, com asfaltado. Que mensagem vocês sentem que isso passa? A minha perspectiva é que, primeiro, a pessoa mais velha é a pessoa mais negra. Uhum. Depois parece que as outras gerações estão-se a tornar mais brancas. Uhum. E depois também o contexto de invisível do quadro, que é exatamente a pessoa mais negra está em cima de terra e parece que está descalça. Sim, está descalça. E depois a pessoa, ou o homem branco, está até quase dentro de casa, está calçado, está roupas ocidentais, digamos assim. E acho caricato é o bebé, se for mesmo filho dela, ser tão branco. Exato. No quadro é filho dela. Okay. Eu não sei. Tem duas pessoas que querem falar ali. Obrigada pela contribuição. O microfone. Pelo que minha colega disse, parece que a senhora negra parece que está a agradecer que o neto dela nasceu branco para não sofrer tudo que ela passou, saindo da sua terra, essas coisas. Dá a entender isso, mais ou menos. Também. Quer falar? Não, eu estava a acompanhar só um pouco o raciocínio. De facto, já falaram que era a mixinização, não é? Uhum. Portanto, a mistura das culturas, mas onde a prevalência é a cultura branca. Portanto, continua no poder e que se sobrepõe, após gerações, vai-se sobrepondo ao que já existia no território. Não é? Portanto, daí a diferença também do que chamaste a atenção, e muito bem, que eu não tinha reparado. Obrigada. Portanto, a terra e a estrada. Portanto, a estrada feita é um caminho que se segue e que continua, e a terra é a terra, e é a lama, e é onde estão as raízes também. É esta a minha leitura. Exatamente. Pode falar. Obrigada. Parece-me também que faz lembrar a teoria de, não me lembro como é que se chama, mas da senzala no Brasil, em que havia a senzala grande e a senzala... A casa grande. A casa grande e a Uhum. casa... Sim. E então parece que é uma narrativa de boa mistura, porque eles estão todos a conviver juntos, e acho que essa teoria parte da ideia que no Brasil toda a gente há uma grande mestiçagem, mas que toda a gente se dá bem e que vivem todos juntos, o que se calhar não é bem o caso. Sim.
Desculpa, já agora, porque pegando numa coisa que disseste há pouco, e que se falava de colonização, depois falou-se de descolonização e agora fala-se de decolonização, que é o processo de recuperação da identidade originária. Portanto, falta o quadro a seguir. É o outro, não é não estou a falar de ti, estou eu a dizer, não sei se tu tens, se calhar tens aí o quadro a seguir, mas é isso, agora nós estamos a trabalhar realmente essa recuperação da identidade, não é? Pareceu-me que era isso que estavas a dizer também anteriormente e é uma conversa importante que eu acho que ainda não entrou no léxico de toda a gente. Sim, todos os pontos que foram levantados é exatamente isso. Eu trouxe... Posso só... Desculpa, estou aqui ao fundo. Ah. Desculpa, estava aqui, não me viste. Posso? Que também acho que também tem aqui uma interpretação minha. Posso dizer? Posso? Pode? Então, eu acho a questão o olhar lascivo do senhor branco para o miúdo, o fato da senhora negra ter a mesma saia, a mesma cor da saia que a filha, mas entretanto o bebê já não tem nada a ver com aquilo. Ela está a apontar para a senhora negra e eu acho estranho, ou seja, a sequência de olhares é muito interessante, porque ela está a apontar para a senhora negra, o bebê está a estranhar, na minha interpretação, a senhora negra e o olhar lascivo do senhor branco, como que um certo orgulho por ele estar a estranhar a senhora negra. Como que era, ou seja, a geração foi clareando, e há quase como um orgulho nisso. Exato. Esta é a minha interpretação. E é exatamente isso, juntando tudo isso que vocês falaram, é exatamente essa representação do orgulho, vindo de todos os outros pontos que vocês falaram aqui, porque no Brasil existiu, no mundo, né, mas no Brasil especificamente existiu uma política de embranquecimento das populações. Depois que teve a abolição da escravatura, os negros assim, falaram, agora vocês são livres, mas vocês não podem ficar na rua, beleza? Assim, não tem casa, não tem trabalho, não tem nada, mas vocês não podem ficar nas ruas, tá? Se a gente achar vocês, aí vocês vão ser presos. Aí aconteceu isso. Então, o índice de negros no mercado de trabalho, desde sempre, era quase nulo, porque existia a política da vadiagem, chamava isso. Então, literalmente, quando achavam um escravo liberto, eles prendiam. E aí houve um movimento muito grande, que virou até uma política de lei, de trazer imigrantes europeus e do Oriente Médio, muito de Portugal, Europa, da Espanha, todos os países aqui ao redor, e do Oriente Médio, para levar ao Brasil e fazer essa política de embranquecimento acontecer, porque eles entendiam que era o caminho do Brasil ser um país ideal, um país de sucesso, um país virtuoso, seria com essa política de embranquecimento, excluindo essa raiz africana que os negros não faziam bem para o país. Bom, essas são as raízes do Brasil e a gente vê muito das consequências disso até os dias de hoje. Por que eu falei de tudo isso? Primeiro, para entender um pouco do contexto, de onde surge até a minha história no meio disso tudo, porque ainda é muito sintomático isso no dia a dia, a gente percebe nas organizações, na política, na sociedade como um todo. E aí, para a gente falar de sobreposição de mundos coexistentes, é importante sempre a gente entender a raiz da nossa realidade social, porque com essa mestiçagem surgiu o mito da democracia racial e da harmonia das raças, né? O conceito de raça é até um pouco falho, mas surgiu esse conceito de harmonia e que todos somos iguais, porque todos nos damos muito bem, então não tem diferença nenhuma entre as pessoas de diferentes etnias, entre diferentes cores, portanto somos todos iguais. E muita gente acredita isso, inclusive as pessoas negras também. Então é perpetuado de uma forma velada. A gente não tem o olhar exato de como que isso acontece. Agora que está sendo despertado essas questões e sendo tratadas as políticas de forma adequada. Aí eu trouxe uma foto para falar sobre sobreposições de mundo. Me acharam? Aqui. A única, né? Então, assim, essa é uma realidade que eu sempre vivi a vida inteira. É algo que eu sempre vi ao longo de toda a minha história, desde pequena. Eu nasci num contexto muito, muito periférico no Brasil, no distrito mais vulnerável de São Paulo. Mas eu tive uma mãe que já tinha passado por N situações de racismo, de preconceito no mercado de trabalho, por ser uma mulher negra. E aí ela me preparou num regime quase que militar, assim, muito rigorosa com a minha educação, para que eu pudesse ter acesso a essas oportunidades de desenvolvimento.
E aí eu tive acesso a bolsas de estudos, por exemplo, que me permitiram estar em lugares distintos daquele da onde eu partia. E essa foi a realidade que eu convivi boa parte da minha vida, sendo o único grão de feijão na panela de arroz. E aí isso, ao longo dos anos, começou a me causar questionamentos muito profundos, do tipo, por que eu sou a única, sempre? Por que eu estou aqui e a minha vizinha não está? O que eu tenho de especial que outra pessoa não tem, que não existe nada de especial? Mas quais foram os caminhos que fizeram eu estar aqui e outras pessoas não? E aí, com isso, exatamente nesse intercâmbio, foi a gota d'água. Assim, eu lembro que eu mandei essa foto para minha mãe e falei, mãe, eu não sei o que a gente vai fazer, mas alguma coisa precisa ser feita para a gente mudar essa realidade. Então, aqui eu trago um pouco da minha história, porque eu fui criada justamente pela minha mãe, que é essa moça aqui do meio, que ela sempre falava, você precisa ter ação local e pensamento global. Isso que você vê ao redor é o que espera de uma mulher negra na sociedade brasileira. Então, você precisa sempre se desafiar e entender como criar os caminhos, porque a gente sabe o que já esperam de você, que no Brasil é basicamente ser empregada doméstica. Para os homens, segurança, algum trabalho de subemprego. Então, com isso, como eu comentei, ela fez um trabalho quase que de homeschooling comigo, porque se dependesse do ensino básico, infelizmente no Brasil a gente vai para a escola e não tem aula, não tem recurso, não existe. Assim, principalmente nas populações mais periféricas, é totalmente banalizada e uma população esquecida, que ironicamente é onde a maior parte dos jovens do Brasil estão, em regiões periféricas onde a informação não chega, o acesso não chega, a educação de qualidade não chega, logo oportunidades de trabalho que vão dar condições para que eles possam transformar essa realidade também não chegam. E aí, com essa base, eu tive esses acessos, eu fui começando a ser bolsista em colégios particulares, mas teve um momento da minha vida que foi um divisor de águas. Eu tinha 11 anos de idade, eu nasci na periferia, mudei para o interior de São Paulo, morava lá, tinha uma bolsa de estudos, e aí um dia minha mãe descobriu um projeto social que oferecia bolsa de estudos nas melhores escolas de São Paulo, assim, onde filhos dos políticos estudavam, assim, coisa bem elitista mesmo, mas todas as pessoas que saíam daquele colégio tinham as melhores oportunidades, assim, acadêmica, profissional, todas as oportunidades. E aí ela chegou para mim e falou, ela me levou no colégio, na verdade. Aí eu cheguei e falei, parece a Disney, né? Algo completamente diferente. Falei, que é isso? Estados Unidos, sabe? Bem High School Musical, assim, aquela coisa. Falei, eu quero estudar aqui, como assim? Aí a gente conheceu todo o colégio, aí minha mãe falou assim, você quer estudar aqui? Eu falei, quero, lógico. Você vai pagar? Vai pagar como? Não tinha condição, a gente vivia uma condição de pobreza extrema. E nessa época tinha a gente estava morando de favor na casa de outra pessoa, porque estava realmente grave a situação. E aí a minha mãe falou assim, bom, vai rezando aí que a gente vai tentar uma bolsa. Aí a gente conheceu todo o colégio e tal, aí vai falar com a diretora falou, bom, não tem bolsa nesse colégio. O que é bolsa? Não tem. E aí a minha mãe foi muito insistente, mostrou meu boletim, meu certificado de melhor aluna, que não sei o quê. E aí a gente foi embora com a resposta que não tinha bolsa, era isso. Mas minha mãe falou que a gente ia voltar no dia seguinte. Eu falei, não, pelo amor de Deus, mas eu já passei tanta vergonha você pedindo bolsa lá, acho que não tem, vamos para outra. E a minha mãe, não, a gente vai lá, vai voltar. Só que ela foi tão insistente que nem precisou. A diretora desse programa de bolsa ligou para minha mãe e falou, olha, o Colégio Bandeirantes entrou em contato, explicou a história, e a gente estava entrando em contato para apresentar sobre esse programa. A gente oferece bolsas de estudos, mas para o aluno participar, ele tem que morar e estudar em São Paulo, na capital, e na época eu não morava na capital. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, é isso que você quer? Eu falei, né? É a melhor oportunidade que apareceu ali. Se eu estudar aqui, tudo vai acontecer na minha vida, então, lógico que eu quero. E foi bem assim, isso aconteceu numa quarta-feira. Na sexta-feira, minha mãe alugou uma casa no lugar, nossa, bem feio, gente. Era na frente de um córrego, assim, horroroso, a violência, assim, extrema. E aí, mas era o lugar mais barato que tinha e a gente precisava fazer essa movimentação para conseguir me inscrever na prova, para passar no processo seletivo. E, enfim, eu me inscrevi, participei, era muito maior do que a gente imaginava. A gente trocou o certo pelo duvidoso, porque eu tinha uma bolsa de estudos garantida até o final do ensino médio, e a gente abri mão da bolsa de lá para tentar essa bolsa de estudos aqui. No final das contas, deu muito certo, e se não desse também, teria sido bem ruim, porque a gente abriu mão de tudo lá na outra cidade. Mas, no meio disso tudo, eu conto assim,
mas a gente morou em condições totalmente inóspitas, assim. A gente foi com 2 mochilas e só. A gente chegou na casa, a dona da casa falou assim, olha, eu tenho 2 colchões, eu vi que vocês não trouxeram nada de móveis, vocês querem? Eu falei, quero, lógico. E aí a minha mãe dormia, tipo, na madeira da cama mesmo, e eu dormia no colchão, assim, que a moça emprestou. E essa foi a realidade por um tempo, até a gente conseguir assistência do governo e tal, cesta básica, para conseguir arrumar a vida minimamente. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, quando eu conto a minha história sem entrar em muitos detalhes, as pessoas olham para mim e falam, poxa, a Isabelle conseguiu, hoje trabalha na Oracle, faz isso e aquilo, tem uma ONG, mas, na verdade, foi fruto de uma história que não deveria ter acontecido, na verdade. Essa parte não tão legal da minha trajetória não deveria ter acontecido, porque deveria ter sido garantido essencialmente para mim lá no Grajaú, que é de onde eu venho, lá na periferia. Lá onde o menino que está falando que quer ser padeiro deveria ter tido a mesma educação que eu tive nesse colégio que eu tive a bolsa de estudos. E aí, vivendo essa realidade, eu comecei se eu já tinha uns choques de condições sociais em outros colégios, nesse foi algo surreal, porque eu comecei literalmente a estudar com os filhos dos ministros, dos políticos, dos presidentes, dos médicos mais importantes do país. E ali eu ficava, mas tá, aqui tem tudo, o mundo está aqui, e eu ainda continuo vendo a minha colega ali trabalhando de babá, segunda a segunda, para conseguir R$1.000, que não dá para fazer nada no país, e ela tem só 16 anos. E aí esses questionamentos começaram a me causar inquietações que foram aumentando cada vez mais. E aí, aos 13 anos, que foi a foto que eu mostrei aqui, eu fiz meu primeiro intercâmbio para os Estados Unidos com uma bolsa 100%, que era o meu sonho maior, assim, na época. E aí foi ali onde eu determinei que eu faria alguma coisa diferente. E aí, junto com a minha mãe, a gente pensou muito e surgiu a ideia do projeto Meninas Negras, que era basicamente assim, bom, eu sou uma menina negra, se está dando certo, vou mostrar para outras pessoas como fazer isso também. Então, o começo foi, a gente juntou 10 meninas na minha comunidade mesmo, que eu já conhecia, com a premissa de realmente mentorar e orientar, focando em 3 aspectos, o profissional, o acadêmico e o cultural, porque a gente entende que é um tripé para desenvolver o potencial dessas pessoas. E a partir do grupo dessas 10 meninas, né, que a gente começou a trabalhar, a gente começou a ter resultados muito positivos. Então, essa menina que eu falei que trabalhava de babá veio, inclusive, nessa primeira turma. E aí, depois, a gente desenvolveu ela, começou a participar de evento em empresas. As empresas começaram... Foi bem na época que diversidade e inclusão estava começando a ser falado. E a gente começou a participar dos eventos, as empresas começaram a conhecer o projeto e, com isso, abrir mais espaço para fazer programas em conjunto. E aí os resultados começaram a aparecer. Então, essa menina, por exemplo, começou a trabalhar na IBM, que é uma grande empresa de tecnologia. Aí uma outra menina que veio em situação de analfabetismo funcional, daqui a pouco estava trabalhando em outra grande empresa. E aí isso começou a chamar atenção na comunidade e o projeto começou a crescer muito e a gente começou a ter muito destaque. E aí, como fruto, né, desse trabalho com esse projeto, eu fiz parte, né, comecei a fazer parte da Ashoka, que é essa rede de jovens empreendedores, no programa que eu faço parte, para impulsionar esses projetos. E aí, em paralelo disso tudo, uma das empresas que a gente sempre trabalhou do começo, que é a Oracle, me conhecia ali e a gente começou a fazer vários trabalhos de diversidade e inclusão em conjunto. E aí, em 2018, eu fui convidada para começar a trabalhar lá como jovem aprendiz, mas focando muito também em trazer essa pauta de diversidade para dentro da empresa, como que a gente faz acontecer dentro das empresas. E aí, isso me ampliou muito o cenário de atuação e eu comecei a ter uma projeção maior de conseguir alavancar o Instituto Meninas Negras. E aí, com isso, muita coisa começou a acontecer na minha vida. Assim, eu tive a oportunidade de participar de várias iniciativas globais para empoderar jovens. O exemplo que eu trouxe aqui foi o State of Youth, que é uma plataforma que a gente criou em parceria com o Facebook, uma ONG holandesa, para ensinar outros jovens a como eles podem serem agentes de transformação na sociedade. E aí, com isso, muitas coisas começaram a se desdobrar. Eu tive a chance de participar de conferência dos laureados do Nobel da Paz, eu fui na ONU lançar esse projeto. Então, essa história fora do senso comum de uma menina negra da periferia, que daqui a pouco estava com uma ONG lá na ONU apresentando e fazendo projetos de transformação, começou a ter uma escala muito maior e uma projeção muito maior.
Aqui são outras fotos também, essa do meio é minha mãe. E mais recentemente a gente também a gente participou das conferências de Estoril também justamente para falar sobre o projeto Meninas Negras, que agora virou instituto. Então, por que eu contei toda essa história? Justamente porque aquele pensamento do começo de ação local e pensamento global se tornou verdade, e a partir dessas ações a gente começou a conseguir transformar a vida de muitos jovens. Hoje, esses são alguns dos jovens que fazem parte da nossa instituição, e o nosso intuito é realmente empoderar essas pessoas, dando condições para se desenvolverem profissionalmente, academicamente e culturalmente, para inserir eles no mercado de trabalho. E aí, para contar um pouco melhor do Instituto e das ações que a gente faz, eu trouxe um vídeo super curto, de 2 minutos, que conta um pouquinho da história. Está desatualizado, foi em 2019 que foi gravado, mas conta a essência. E dessas meninas que estão nos vídeos, fazem parte dessa primeira turma, mas hoje a gente já está com quase 120 jovens e expandindo cada vez mais. Então, vou passar aqui. Desde muito pequena, eu comecei a ser inserida em ambientes completamente diferentes da realidade de onde eu nasci. E eu comecei a perceber que eu era uma das únicas meninas negras em todo lugar que eu ia. E isso começou a me incomodar muito, e eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para mudar essa realidade. Meu nome é Isabelle, eu tenho 16 anos e eu sou fundadora do projeto Meninas Negras. O intuito do projeto Meninas Negras é combater a desigualdade racial e de gênero no Brasil e futuramente no mundo. Eu enfrentei grandes dificuldades na questão de trabalho, para me inserir no mercado de trabalho. E então, diante dessa questão social, eu preparei minha filha para que ela escolhesse o trabalho, para que ela escolhesse a escola, para que ela escolhesse o que ela queria fazer da vida dela. Aí, quando ela trouxe essa ideia do projeto social, eu espantei, porque assim, ela tinha 13 anos na época e já querer criar um projeto social. Então, o projeto Meninas Negras tem a função de empoderar meninas para que elas enxerguem o próprio potencial e que possam alcançar seus sonhos, seus objetivos, sempre sendo fatores multiplicadores. A gente desenvolve atividades como mentoria, aulas de idiomas, tudo para que a menina possa estar pronta para criar as próprias oportunidades. Uma das maiores dificuldades para jovens nessa área é a afirmação, você entender o que está acontecendo na sua volta e como você pode modificar isso. Eu acho que foi uma coisa essencial que o projeto Meninas Negras deixa. Que cada menina pode ser protagonista da sua vida. Eu sou outra Manuela, quem me conhece sabe, eu mudei muita coisa. Mudou a minha vida, eu posso falar isso com toda certeza. Eu acho que todo mundo precisa sonhar muito grande. A gente precisa sonhar nas coisas que não acontecem para que de fato elas possam acontecer no futuro. E tentar ter empatia com alguma causa que você se identifique. Quando você se deparar com alguma coisa, não ficar só vendo o que está acontecendo, e sim tomar uma atitude efetiva para que haja alguma mudança no futuro. Bom, esse é um vídeo feito pela Choca, e assim como retrata um pouco da minha história e do projeto social que eu lidero com a minha mãe, eu convido vocês para assistirem e conhecerem a história de muitos outros jovens que eles fazem esse programa Lead Young para espalhar mesmo essas histórias. Então tem muitos jovens fazendo coisas incríveis e está tudo disponível também no portal da Choca para que vocês conheçam e se inspirem também. Eu contei essa história justamente para mostrar como que, quando a gente se apropria dessa percepção de mundo que a gente entende, e olhando para o nosso redor, sobrepondo essas realidades, a gente consegue ter resultados transformadores, não só para a nossa vida, mas para a vida das outras pessoas também, quando a gente percebe esse nosso lugar no mundo. E aí, aqui eu trouxe só alguns cenários assim, do Brasil, falando um pouco de estatística. Quando a gente olha para os dados do Brasil, dados são sempre uma questão muito latente, mas a gente vê que todos os indicadores sociais que a gente tem mostra que a mulher negra está sempre na base da pirâmide social, e por isso a gente foca muito em trabalhar
com essas meninas que vão ser as mulheres que vão assumir a posição de transformar essa realidade como um todo. Mas, para além das meninas negras, a gente começou a trabalhar com jovens da periferia em geral, não só as meninas, mas a gente entende que no Brasil, por exemplo, é um país que 56% da população é de pessoas negras. E, ainda assim, a gente tem muita dificuldade de trabalhar a questão racial. Só para vocês terem uma ideia, na Bahia, que é um estado do Brasil, onde 80% da população é negra, existem cotas para contratar pessoas negras. É uma coisa que não faz muito sentido, mas é a realidade do Brasil. Então, o que a gente tem, o nosso intuito, é realmente olhando para essa realidade que o mercado de trabalho está hoje, pensando em como a tecnologia está mudando a sociedade como um todo, onde os cargos de trabalho que a gente conhece hoje não vão existir daqui a alguns poucos anos. O Fórum Econômico Mundial já mostra que 85% dos trabalhos até 2030 não existem ainda e que muitos dos empregos que a gente conhece hoje vão deixar de existir. Ao mesmo tempo, o futuro do trabalho, que são os jovens, e no Brasil, por exemplo, a maior parte dos jovens estão nas periferias, eles nem estão sabendo disso, eles nem sabem o que é a quarta revolução industrial, transformação digital, não sabem dessa perspectiva, não sabem que as empresas estão mudando os modelos de negócio e que estão precisando de habilidades, competências completamente diferentes daquelas que a gente conhece. Com isso, a gente já conseguiu perceber que, durante a pandemia, houve um aumento da desigualdade social absurdo, principalmente porque muitos jovens, muitas pessoas ficaram sem ter acesso à educação, e uma educação que vai defasar totalmente. Se a educação pública básica já não é tão boa, imagina sem esses anos de aulas durante a pandemia. Então, a gente percebeu que a forma da gente efetivamente transformar a vida dessas pessoas é através da inclusão produtiva no mercado de trabalho, e hoje é a nossa principal causa para dar a ferramenta na mão dessas pessoas para serem as protagonistas desse mundo de transformações e também transformar a sua realidade, mas contribuir efetivamente nas empresas, por exemplo. Não só nas empresas, mas também em outros caminhos. Então, esse é o Instituto Meninas Negras, a gente atua desde 2017, ano passado a gente se formalizou enquanto ONG, e nossa missão é realmente transformar a realidade dessa população, desses jovens, da juventude. A nossa principal causa é a juventude, combater todos os tipos de desigualdade através das oportunidades, focando em 3 pontos principais, que é a educação, o empreendedorismo e o empoderamento social. Por que o empreendedorismo, né? A gente vive num mundo de mudanças. O empreendedor é aquele que olha para um problema e tem a capacidade de gerar soluções. Não necessariamente que vai abrir uma startup ou algo do tipo, mas a mentalidade empreendedora, tanto para criar soluções para o mercado de trabalho, para a própria vida, para a sociedade, é o que a gente quer despertar neles e, a partir disso, trazer o empoderamento social que eles conseguem causar, gerando essas transformações. Principalmente em escala, porque o que a gente espera é realmente criar essas pessoas como protagonistas, não só coadjuvantes do contexto social onde elas nasceram. Líderes de destaque, que é o gap que a gente tem no mundo, mas no Brasil principalmente, a gente não vê pessoas dessa realidade em cargos de liderança. Agentes transformadores, porque para a gente resolver os problemas mais críticos da sociedade, a gente precisa que as pessoas mais afetadas estejam na discussão, estejam criando as soluções em conjunto. E os cidadãos do mundo, porque no final das contas a gente entende que quando uma pessoa se entende como parte do mundo como um todo, ela consegue se projetar e sonhar infinitamente alto para poder alcançar todos os objetivos. E aí, para finalizar, e até convidar vocês para uma provocação, eu acho que todo mundo tem um papel para fazer em termos de transformar o mundo. Ninguém vai, nossa, vou criar uma ONG, vou mudar o mundo inteiro. Não, mas cada um vive numa realidade, num contexto, num cenário, e a partir desse cenário que só cada um de vocês conhece, a partir das próprias vivências e a partir das próprias experiências pessoais, a gente consegue entender como mudar isso. E aí uma provocação, assim, quem teve aula sobre futuro na escola? Tipo, a gente teve aula de história, alguém teve aula de futuro? Ninguém levantou a mão. Isso é uma coisa que, em tese, a gente deveria ensinar nas escolas. É a mesma coisa a gente pensar, o futuro existe? O futuro não existe. Mas o passado existe? Não, também não. O passado a gente conhece o que foi registrado em artigos, nos livros, em arte, enfim, a gente conhece os registros do que aconteceu.
Mas se a gente parar para pensar, o passado não existe, o futuro também não existe. Então, quando a gente pensa em criar mundos, transformar mundos e criar novas narrativas, a gente precisa partir do pressuposto que o futuro não existe. E o futuro vai ser exatamente a consequência daquilo que a gente vai criar agora, porque o futuro é agora. E por que ensinar o futuro? A gente está querendo colonizar Marte, fazer essa colonização como um todo, mas a gente esqueceu que a gente precisa primeiro colonizar esse futuro com ideias promissoras. Quais são as imagens que a gente está dando para a minha geração, por exemplo? Se a gente perguntar hoje para os jovens o que eles entendem de futuro, as imagens são bem ruins, assim, é tipo tudo assustador. Meu Deus, só vai ter robô, vai ser tudo péssimo, o mundo está acabando, vai explodir, mudança climática à tona. Então, só tem visões negativas. E são essas pessoas que vão estar liderando o futuro, fazendo o futuro acontecer daqui a pouco tempo. Mas a gente precisa assumir esse papel ancestral no sentido de entender que hoje, o meu lugar, como eu entendo hoje, assim, não estou falando só das gerações mais velhas, mas inclusive é o lugar que a minha prima mais nova vai ocupar daqui a um tempo. E eu preciso garantir que o que eu estou criando hoje vai, de uma forma sustentável, passar para ela tocar a partir dos ideais, dos valores que vão sendo construídos ao longo do tempo. E eu acho que as principais discussões que distanciam a gente de falar de diversidade e inclusão, de futuro, de equidade, de pertencimento nos ambientes, é justamente aquela visão finita que eu falei no começo, visão finita da vida. A gente só pensa pequeno, dentro da bolha, a gente não pensa na visão macro. E é o que a gente precisa transformar para realmente dar espaço para as gerações colaborarem, co-construírem, a gente ter um mundo melhor, porque dá para fazer diferente. A questão é o quão disposto a gente está para ter esses espaços e para criar esses espaços. E aí, queria só destacar um ponto do poder do imaginário. Quando a gente para pensar nesses novos caminhos que surgem, a gente tem algumas escalas, né? A gente sabe o que a gente sabe, o que sabemos é uma parte muito pequena do mundo como um todo. Agora, a gente consegue colocar valor e entender que a gente não sabe algumas coisas, e identificar, mas existe um campo muito grande que é o que a gente não sabe que não sabe. E é justamente aí que a gente precisa entrar, porque é ali que estão as principais respostas de grande parte dos desafios que a gente tem. Mas a gente só vai conseguir entrar dentro desse lugar quando a gente tiver as discussões e os diálogos necessários com as pessoas envolvidas dentro dele. E é por isso que a gente precisa se esforçar para gerar esses espaços e deixar o imaginário fluir. Falando nisso, eu trouxe até uma frase de um sociólogo holandês que já falava que as cidades, ele estudava muito as cidades, a ascensão e as quedas de algumas culturas, de todas, na verdade, todas as culturas, eram completamente associadas às imagens positivas que se criaram. Então, quem tinha imagem decadente, a sociedade não deu certo. Agora, as imagens positivas fizeram uma realidade virtuosa acontecer dentro daquilo. E por que eu trouxe isso? Para a gente, o mundo está um caos, sabemos disso, mas o que vai ser daqui para frente depende muito também da imagem que a gente quer construir e como a gente vai coletivamente fazer isso acontecer. E aí, para terminar, sempre tem aquela coisa, poxa, eu queria muito fazer alguma coisa pelo mundo, mas eu não sei por onde começar, eu não faço ideia, não sei como que funciona. Então, eu queria trazer um exercício para depois vocês refletirem, que é realmente se reconhecer como parte desse mundo de pessoas que transformam, porque todos, sem exceção, têm a capacidade de transformar. E aí, cada um na sua escala, cada um no seu nível, cada um vai ter a resposta para si. Mas um exercício que eu queria trazer para facilitar um pouco desse processo é o que eu sempre trago, essa árvore. Assim. Se a gente parar para pensar na nossa, talvez, missão ou propósito de vida mesmo como uma árvore, a gente pode ter nas nossas raízes os valores pessoais, que é aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido para mim. E aí, valores pessoais a gente pode pensar como os meus sims e os meus nãos. Por exemplo, eu não tolero que alguém tenha uma ação preconceituosa perto de mim, eu não me coloco à disposição de trocar minhas ideias por suborno, coisas desse tipo. Então, pensar nos quais são os meus sims e quais são os meus nãos facilita para a gente entender os nossos valores pessoais. E aí tem os valores pessoais e tem as folhas, que é a paixão, que é tudo aquilo que eu gosto de fazer, no meu dia a dia, o que eu gosto de fazer, o que faz meus olhos brilharem.
quando a gente consegue entender esses dois, o tronco, as raízes e as folhas, a gente consegue conectar essas duas coisas, que aí é o propósito. O que é o propósito? É aquilo que faz você entender a sua contribuição. Não estou falando necessariamente numa escala mais ampla, mas como que você, através do seu propósito pessoal, pode transformar micro-realidades ali no seu dia a dia. Como que a gente cria esse propósito? Eu trouxe isso porque no mercado de trabalho hoje, muitas pessoas falam de achar o propósito. Eu preciso encontrar meu propósito, como se o propósito estivesse ali perdido para a gente achar. Mas, na verdade, a gente cria o nosso propósito. E é a partir dessas reflexões individuais que a gente consegue chegar nessas respostas. Bom, é um pouquinho das ideias que eu queria trazer para a gente hoje. Eu espero que realmente cada um se entenda como pessoas que podem transformar e que realmente conseguem causar mudanças positivas para o mundo, na vida de outras pessoas. Às vezes a gente transforma a vida de outras pessoas e nem sabe que transforma. Então, por isso é muito importante estar consciente disso e realmente ampliar as discussões e se encontrarem em tribos também, pessoas que olham para o mesmo lugar, para ampliar as discussões, para ampliar os cenários e encontrar os caminhos, porque eles existem, a gente só precisa ter a disposição para fazer eles serem reais. Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Muito feliz de ter esse espaço de colaboração, de contribuição e de conversa também, que é o que eu acho que falta muito no mundo. Vou-te convidar para sentares um pouco. Ai, tá bom. E assim vamos abrir a discussão. E a intenção é exatamente conversar sobre isto. Eu acho que é importante a perspectiva que trouxeste exatamente após o último debate, porque nós temos a bias de refletir sobre o mundo sempre da nossa perspectiva. Eu sou, por exemplo, o perfeito exemplo disso. Eu sou um acumular de privilégios aparentes, não é? Sou homem, sou branco, tenho a sorte de ter formação, mas há uma característica minha, nomeadamente a orientação sexual, que difere da dita norma. E isso deu uma capacidade, que eu acho que é uma soft skill que tenho, que é fazer a empatia com grupos que por vezes são mais marginalizados e que muitas vezes nós caímos na tentação de dizer se calhar não é tão bem assim, isso já não existe, ou isso não é um problema, ou se não é tão consistente quanto isso. E a realidade é que até os próprios dados, digamos assim, quando os analisamos, demonstram que há comunidades, pessoas, etnias que são marginalizadas na nossa sociedade. E fazendo este paralelismo entre Portugal e Brasil, que eu acho que é muito difícil de fazer, porque estamos a falar de um país que é 24 vezes maior do que Portugal a nível de população e 96 vezes maior a nível de dimensão. Mas há características que nos unem, nomeadamente a língua e toda uma história em comum imposta pelos portugueses. E que eu acho que é importante refletir sobre isso, que é o Instituto de Meninas Negras, e eu ouço muitas vezes isso, fazendo um paralelismo, quando vou às escolas e gosto muito e falo do bullying homofóbico, toda a gente me pergunta, mas porquê é que falas do bullying homofóbico? Porquê é que não falas do bullying em geral? Porque o bullying homofóbico, que representa 40% do bullying em geral, ninguém fala desses 40%. Ou quando às vezes tentamos falar do geral, esquecemos do particular. E a questão que eu deixo é, porque Instituto de Meninas Negras e não Instituto de Meninas? Que habitualmente há sempre esta questão. Primeiro porque o Brasil é um país majoritariamente de pessoas negras e, infelizmente, esse número, inclusive, vem aumentando ao longo do tempo. A gente tinha, uns anos atrás, era 40 e poucos, mas as pessoas começaram a se declarar abertamente como pessoas negras. E é um país onde a maioria das pessoas são mulheres também. Mas por que mulher negra, né? Até Angela Davis já fala que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela.
Porque nós somos o grupo mais afetado por todas as questões sociais. Então, olhando para a pandemia, quem ficou com os maiores índices de subemprego, de desemprego foram as mulheres, em condições de fome foram as mulheres. Quem são as pessoas que mais sofrem todos os tipos de violência são as mulheres negras, né? Estou falando de uma perspectiva racial e de gênero interconectada, né? Essa interseccionalidade é muito importante nesses olhares. E absolutamente todas as tensões sociais que a gente tem, o primeiro grupo a ser afetado são as mulheres negras. Até falando de uma perspectiva de diversidade e inclusão, nas empresas falta muito isso. A gente fala muito da questão de gênero ou da questão racial. Aí eu tenho que escolher, né? Por exemplo, onde eu trabalho. Ah, calma, hoje eu sou uma negra. Ah, não, amanhã eu sou uma mulher. Então, assim, precisa ter essa conexão, porque não tem como ter os olhares... Interseccionalidade das Exato, questões. essa interseccionalidade. Porque não tem como ter esse olhar separado. Eu sou uma mulher hétero, mas também essa é uma outra questão que, enfim, para minha geração não faz muito sentido, ai, qual letra eu sou. Mas, enfim, eu teria que escolher também uma outra caixinha. Então, a sociedade sempre tenta colocar a gente dentro de umas caixinhas e a gente vai agir de acordo com o que a gente acha que tem que agir. Então, por que meninas negras? Porque a gente entende o papel social que a mulher negra está e como que isso precisa ser mudado para que todo o resto também mude. Porque a gente vai começar... Se a gente for olhar quem são as líderes familiares no Brasil, por exemplo, a maior parte são de mulheres negras que são mães solos. Mães de filhos da periferia, aí tem meninas, tem meninos, e são as mulheres que vão direcionar. E assim, a gente vê o papel da educação. Por que que hoje eu estou numa condição de estar aqui falando com você, de estar fazendo tudo isso? Eu tive uma mãe solo também, negra, que teve uma oportunidade a trancos e barrancos ao longo da vida para ter um ampliar de consciência e me direcionar. Imagina o efeito que isso vai causar se eu tiver mais mulheres negras fazendo isso. Então, o que a gente olha mesmo é uma mudança sistêmica e trabalhando com a base da pirâmide social. Então, a gente, igual eu comentei, a gente trabalha com todo o público da periferia, mas com um olhar especial para as meninas negras. E olha que interessante, a ONG chama Instituto Meninas Negras. E as meninas negras são as que têm mais dificuldade de acessar a gente. São as que menos têm confiança de chegar e falar, poxa, eu posso ter acesso a essa oportunidade. A gente tem que fazer um trabalho árduo de chegar nessas meninas e falar, vem porque também é para você. E o próprio nome já diz. E mesmo assim há uma dificuldade subconsciente de perceber, de conseguir almejar sequer ou imaginar Exato. um mundo onde tenham lugar. Exato. E pegando nisso, já vou abrir para questões do público. Eu sou um apaixonado de falar destas questões e acho mesmo que aqui há um poder, que é o poder do storytelling, que é contarmos histórias e partilharmos histórias. Porque muitas vezes as histórias que nós achamos que dizem respeito só a nós mesmos, depois refletem-se ou são semelhantes a muitos que estão aqui presentes. Dando um exemplo pessoal meu concreto. Eu mudei-me para Lisboa em 2016 e sempre trabalhei no Bairro Alto. Então aproveitei e aluguei um quarto também no Bairro Alto. E foi caricato que depois, aos 29 anos, em 2020, decidi, já estou um bocadinho farto de estar a viver num quarto, preciso de um apartamento. E encontrei um apartamento certo, ótimo, conseguia pagar. A pessoa no início ficou assim meio, mas consegue pagar? E eu já tinha bons rendimentos na altura, demonstrei, perfeito. Envie-me só a documentação e o descritivo de que é que faz. E quando na altura mandei o descritivo, o comprovativo de rendimentos, que dava mais do que suficiente para pagar o arrendamento, mas disse de forma muito transparente que trabalhava num hotel gay, que era diretor executivo da Associação Empresarial LGBT e que fazia consultoria na área de diversidade e inclusão para empresas, a pessoa que já tinha a data marcada de contrato comigo nunca mais me atendeu o telefone ou respondeu às chamadas. E eu lembro que na altura foi a primeira grande chapada que eu percebi que, ok, eu sou vítima de uma discriminação, mas não tenho forma de o provar. Eu não tenho forma... E tinha rendimentos e tanto tinha que, passado 2 meses, comprei a minha casa. Decidi que não ia arrendar, decidi que ia comprar. E isto demonstra uma ínfima parte das microagressões e das oportunidades que não existem e da interseccionalidade das questões. E contando esta história, vou agora abrir o debate e a conversa para as pessoas que estão aqui presentes e se gostariam de comentar, de expor.
Temos ali uma questão. Boa noite. Eu gostaria de perguntar à Isabel, quando falou há pouco da dificuldade que tem em chegar principalmente às meninas negras, se poderia partilhar algumas das... Porque eu sinto essa própria dificuldade noutro caso, que tem a ver com os pais de pessoas com deficiência, e gostaria de perguntar se seria possível partilhar algumas estratégias que usa para combater essa falta de perspectiva ou de, se calhar, falta de noção é um pouco forte, mas às vezes as pessoas a quem nós sabemos que temos que intervir junto daquelas pessoas e elas não sentem essa necessidade ou não têm essa consciência. Como é que faz para ultrapassar isso? Sim. Primeiro, realmente não tem essa consciência, porque é um mundo que elas não conhecem. Então, quando a gente chega lá e fala, poxa, a gente gostaria de desenvolver o seu potencial para as oportunidades. Mas que oportunidades? Que é isso? Porque o que elas conhecem, essas pessoas conhecem, é o que elas vivem no dia a dia. Então, elas convivem com pessoas que moram, trabalham, estudam no mesmo lugar, vivem num contexto ali, no mesmo lugar sempre. Então, é o mundo que se apresentou na frente delas. O que a gente faz? Nós vamos até essas pessoas, literalmente, onde elas estudam, onde elas trabalham, levando exemplos de pessoas que também saíram dali, que vieram dali. A gente não quer que ela também, nossa, vim da periferia e esqueci a periferia, não é isso, mas pessoas que vieram desses contextos mais vulneráveis e que hoje estão em outras condições de trabalho, de estudo, para contar as histórias. As pessoas se inspiram e acreditam em histórias, quando elas olham e veem que é real. Então, o que a gente começou a fazer muito foi esse movimento de realmente inspirar através de histórias reais e de pessoas que partem dali do mesmo lugar. E tem dado muito certo. Uma coisa que a gente percebe é que, às vezes, por exemplo, começa 30 pessoas. As 30 pessoas acreditaram, vieram. Ao longo do tempo, metade desiste, 15 dá certo. Aí essas 15 que ficaram, olha para essas 15 que deu certo e falou, é verdade mesmo. Aí elas voltam depois de um tempo. Então é um movimento de mostrar que sim é real, que sim é possível, que sim elas merecem. Porque quando você está numa condição que você vai para a escola e você não é nem respeitado a ponto de ter um professor para te dar aula, qual que é o seu valor no mundo? Então a gente mostra esse valor, resgata isso e trabalha esse potencial para que elas realmente consigam se desenvolver. Então essa é a principal estratégia que a gente usa. Mais alguma questão? Dá para ouvir. Ah, tá. Melhor microfone. Então. Microfone melhor. Para ficar para a posteridade. Pronto. Gostaria de parabenizar por essa iniciativa. Eu tenho uma amiga no Brasil, negra, e a gente conviveu desde criança, então eu sei como que era. A gente chegava nos lugares, eu e ela juntas, o povo olhava sempre para ela de uma maneira diferente do que olhava para mim. E sempre eu sentia que ela se sentia muito incomodada nos lugares em que a gente ia, essas coisas. E hoje em dia ela olha também para estudo, vê que eu consegui vir para cá, graças a minha mãe morar cá. E ela sempre teve o sonho de ser médica e muitas das vezes o povo desacreditavam dela. Hoje em dia ela estava a cursar a faculdade de medicina no Brasil, entrou pela cota dos afrodescendentes que tem no Brasil. Sim. Tem uma cota, eu não sei bem explicar o que é isso, mas eu sei que tem uma cota que dá para entrar. E ela também teve uma das melhores notas no Enem, para poder também entrar, que não é só você ser negro e se candidatar, você também tem que ter umas boas notas. E eu sei como esse projeto faz a diferença. E eu sei como que é, não sei explicar, mas eu sabia como que era chegar nos lugares e ver como que é. Eu era tratada diferente, chegar num restaurante e o garçom não olhar para a cara dela e olhar para a minha. E quando eu vim para cá, para Portugal, eu já sofri muitas coisas, não nesse negócio de racismo, mas sim da xenofobia, de ter professores a falar que não iam falar mais devagar comigo, que não iam... que eu que tinha que perceber que eu estava no país deles, de vizinhos meus a falarem que
para mim voltar para a favela, que no caso nem eu sou da favela. Eu morei em bairro comunitário, sim, mas não era na favela. E vizinhos meus, hoje em dia eu moro bem aqui em Lisboa, e vizinhos meus que nem me conhecem de lado nenhum a falarem isso. Então, quando eu cheguei aqui, que eu me defrontei com tudo isso, eu vi como que ela se sentia, às vezes, a gente indo para os lugares e ela vendo esse tipo de realidade, sabendo que o povo falava para ela que eu ia me tornar uma coisa e ela não. E, hoje em dia, ela está na faculdade e eu ainda não estou, mas eu pretendo entrar. Então, é muito bem visto isso. Gostaria que futuramente expandir isso, essas coisas, e conseguir ir mais para o sul do Brasil, que eu sou do sul do Brasil. Seria uma oportunidade incrível, porque eu cresci no meio de pessoas assim, que, se tivesse essa oportunidade, seria incrível. Sim, vou responder de trás para frente. O nosso intuito, como eu falei, é realmente de ter essa visão global. Então, a gente entende que é um problema que acontece no Brasil, eu estou em São Paulo, mas é um problema que se reflete em muitos lugares, até fora do Brasil. Então, a gente está nessa... Agora a gente se formalizou como ONG justamente para expandir esses trabalhos. E esse seu relato é muito real, assim. Eu, inclusive, como num grupo de 20 e poucos bolsistas, dentro dos bolsistas, que são as pessoas pobres, né? Eu ainda era a única menina negra. Então, existem muitas camadas quando a gente fala de preconceito, de racismo e tudo isso que envolve. E, realmente, existe mesmo essa questão da diferença, do olhar. Então, é como se o nosso potencial fosse subestimado a todo momento. E aí, a gente estava falando de algumas microagressões, o quanto que eu já ouvi do tipo, caramba, ficou em primeiro lugar na Feira de Ciências, você nem é tão negra assim, você é até clarinha. Eu sou bem marrom, gente, não tem como. Então, assim, são microagressões que a gente vai ouvindo. Então, é negra, mas, igual a gente já foi falado no painel anterior. Então, é um lugar que, se a gente não entende racionalmente o que isso significa e como transformar, fica muito difícil de não se afetar, porque essas experiências como um todo afeta muito emocionalmente falando, porque você começa a questionar N coisas, o seu valor, como que você significa para uma sociedade como um todo. Mas eu entendo que quando a gente começa a causar transformações no coletivo, é onde mudar esse status quo vai ser mais factível e real, né? Então, é um trabalho, um processo que a gente está só no começo. Eu sei que a gente vem avançando. Por exemplo, as cotas raciais no Brasil, foi criada uma política pública onde as pessoas negras, indígenas, agora tem as cotas sociais também, no acesso a universidades públicas, a gente consegue, essas pessoas têm uma cota para entrar, mas aí você tem todo um critério de nota para poder passar e tudo mais. Isso foi uma questão de reparação histórica, mas ainda assim é muito questionado. Como eu comentei lá no começo da palestra, depois do movimento abolicionista, os negros foram simplesmente jogados nas ruas e quem estava na rua ia preso. Só que assim, não tinha emprego para a pessoa ter uma casa ou algo do tipo. Então, educação é algo que não foi oferecida para as populações negras. Quando a gente olha para as favelas, para a periferia, a maioria são pessoas negras. Isso é sintomático de como o Brasil foi criado, em cima das políticas da época, enfim. Então, essas cotas raciais e sociais foram criadas justamente como reparação histórica, porque se a gente dependesse do fluxo normal das coisas, só daqui a 2050 e pouco que as pessoas negras iam começar a frequentar as universidades da forma que estão hoje. E se a gente consegue ver um pouco mais de pessoas negras no mercado de trabalho formal, a gente justamente como consequência dessa política que a primeira geração não faz nem 5 anos, para ter uma ideia. Então, temos um longo caminho pela frente. Mas é isso. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Não temos muito mais tempo, mas vou-te dar a oportunidade, se quiseres, dizer mais alguma coisa à plateia e fazer alguma declaração final. Se não, desde já agradecer-te. Eu pedia mais uma salva de palmas à Isabel. Obrigada. Ao facto de estás aqui. Obrigada. E também uma salva de palmas a todas e todos os resistentes que aqui estão. Agradeço imenso por estarem a fazer esse esforço. À Culturgest, à Fidelidade, a todos os oradores e oradoras. E este é um mote exatamente para iniciar a discussão, porque a mudança não se faz num dia, não se faz numa tarde, não se faz numa discussão. Faz-se diariamente nas nossas comunidades, no nosso dia-a-dia, e por isso o desafio está lançado, que é
O que é que vocês vão mudar, não hoje, mas amanhã e nos dias a seguir. Obrigado. Obrigada. Só para, acho que, fechar assim, é desconfortável falar sobre esses temas todos, né? Então, a única coisa que eu diria é se coloquem na posição de se sentirem desconfortáveis. Eu não estou falando, porque é uma menina negra falando, até eu me sinto muito desconfortável com muitas coisas que eu conheço. Mas quanto mais desconfortável a gente fica, mais um olhar mais amplo a gente tem. Então, essa é a última coisa que eu falaria. Não ter medo do desconforto, não é? Não Nem tem medo do desconforto. É do desconforto que surgem as respostas. Exatamente. Obrigado novamente. Obrigada.